Sejam novamente bem-vindos a este novo vídeo do mini curso, né, de controle, né, mais precisamente de bioinspirados, né, utilizado para teoria de controle, né, para ensinança de teoria de controle, né. Neste vídeo de hoje, vamos apresentar um pouco da parte de otimização, mais precisamente como os algoritmos bioinspirados, de otimização bioinspirada, né, podem nos ajudar para a sintonização dos controladores PID, né? Neste vídeo, eu vou tentar falar um pouco de otimização em geral e depois vou falar de otimização bioinspirada em particular. Então, sem mais, vamos começar. Então, de forma geral, o que é otimização? Basicamente, é a busca pelo melhor estado, né, de uma função. Neste sentido, a gente pode ter dois casos, né, de otimização, que são os casos de maximização, né, quando a gente procura o máximo valor de uma função. Por exemplo, na área de petróleos, a gente sempre vai procurar obter o maior ganho possível, né, na produção de petróleos. Ou, por exemplo, no caso de minimização, a gente sempre vai querer o menor erro possível num sistema de controle, né? Que o erro seja o mais mínimo possível. Neste sentido, aqui temos, por exemplo, um caso muito fácil de maximização, que basicamente o ponto vermelho, né, seria o estado ótimo para ter um sistema de maximização. Neste sentido, a função é máxima quando as variáveis de decisão, que neste caso seriam y e x, são de 0 para x e 0 para y. É um caso muito fácil, né, de uma função muito tranquila, né, que é basicamente uma esfera, bom, a metade de uma esfera, onde a gente pode obter o valor máximo, né, no caso de maximização. Beleza, então aqui temos uma função numa dimensão, né? Mas aqui é interessante ver quatro pontos principais, né? Primeiramente, o que é o mínimo global, o que é o máximo global, o que é o mínimo local e o que é o máximo local, né? Então, primeiramente, vamos começar pelo mínimo global, né? Que basicamente é o valor mínimo de toda a função. Supondo, né, aqui que a função total vai desde -1 até mais ou menos 8, né? A gente pode falar que o mínimo global vai ser aquele ponto laranja que temos aqui, né? Por quê? Porque é o ponto mínimo de todos os mínimos, né? E o ponto máximo global que a gente vê aqui na função seria o verde, porque é o máximo de todos os máximos, né? Então, qual seria aqueles mínimos locais? Basicamente seriam os vermelhos, né, que a gente pode olhar aqui, e os máximos locais seriam os cinzas, né, que a gente pode olhar aqui, né? Então, é interessante, né, que de forma visual, que a gente pode achar o mínimo global e o máximo global, mas também podemos olhar os mínimos locais e os máximos locais que tem nossa função. Estes conceitos são muito importantes porque, geralmente, quando a gente utiliza um algoritmo de otimização bioinspirada, a gente não sabe se chegou no mínimo global ou no máximo global. A gente acha um mínimo ou um máximo que serve para a nossa aplicação, mas não sabemos se é o mínimo ou máximo global, né? Bom, em algumas funções a gente pode saber, mas são muito, ou seja, são muito, não são tão utilizadas, né? Em casos reais, geralmente a gente não sabe quando está no mínimo ou no máximo global. Então, por exemplo, aqui alguns exemplos práticos, né? Mais ou menos para deixar melhor os conhecimentos de mínimo global, né? Então, aqui temos uma função esfera, né? Que é basicamente o inverso dessa daqui, onde aqui vamos querer procurar o mínimo global. Então, aqui ele fala que o mínimo de nossa função vai estar quando nossas variáveis de decisão x1 e x2 vão ser zero, o valor de nossa função é zero, né? Nessa função quadri acontece o mesmo, o valor da função é zero quando nossas variáveis de decisão são zero. Aqui a gente pode olhar que temos um monte de mínimos locais e máximos locais, mas
Nosso valor mínimo global é quando nossas variáveis de decisão são 0 e 0, né? Também para a função Rosenbrock acontece o mesmo. E aqui é interessante ver nessa função Sheffield que aqui o valor mínimo, que seria basicamente este azul aqui que a gente vê, acontece quando o valor de x1 é de 420,96 e o valor de x2 é 420,96. É interessante, né? Porque é a única função que a gente viu até agora que não é em zero, né? Pelo contrário, né, o valor máximo dessa função vai ser o inverso, que seria esse daqui, que seria quando x1 é menos 420,96 e quando x2 é menos 420,96. Aqui já temos outra função, essa daqui não é Sheffield, tem outro nome, mas aqui também acontece o mesmo, o valor mínimo, né, dessa função acontece quando a variável de decisão é zero. A única que muda é essa daqui, né? Por enquanto, daquelas funções benchmark, funções clássicas que a gente utiliza geralmente na área de otimização. Beleza? Então, alguns problemas na área de otimização que a gente tem, né? Que basicamente poderiam ser esses daqui, né? Todos esses são problemas que a gente pode ter, né? O primeiro, que é aquele que a gente vê aqui, um caso muito ideal, né? Que basicamente como aquela primeira função esfera, né? Onde basicamente com o gradiente descendente a gente vai achar o ponto mínimo, né? É muito tranquilo de fazer, mas isso geralmente nunca acontece, né? Então, por exemplo, podemos ver aqui nessa outra figura onde as partículas ou o nosso algoritmo de otimização eles estão procurando nos mínimos locais, né? Deixando de lado o mínimo global, né? Que está aqui. Por conta de quê? Por conta que aqui eles vão minimizando a função e se eles vão subindo, como a função não melhora, então eles vão falar, nossa, não está melhorando, então eu acho que o mínimo vai ficar para o lado esquerdo, né? Igualmente, acontece nessa daqui, né? Onde basicamente temos vários mínimos locais, né? E aqui temos nosso mínimo global, mas as partículas começam melhorando muito e acham que chegaram no mínimo bom, né? Então elas vão ficar ali. Mas esses são os problemas que a gente tem, né? Na otimização, por exemplo, aqui pode se ver, né? Que aqui temos nosso mínimo global, mas como para aqui está melhorando melhor que se fossem para cá, que estaria piorando, né? Elas vão ficar no lado esquerdo, né? Também um problema muito ruim é quando basicamente a área é neutral, né? Não temos uma variação, então não sabemos para onde fica o ponto máximo, o ponto mínimo, né? E neste caso daqui, podemos observar que as partículas, elas pulam de um lado para outro, mas não conseguem chegar no mínimo por conta que o mínimo fica fica numa faixa muito estreita, né? Então não conseguem achar o mínimo, né? Então são alguns problemas que temos na área de otimização. Então, neste sentido, aparece a área de otimização inspirada para tentar resolver aqueles problemas de otimização, né? Então, a gente vai focar muito na área de otimização bioinspirada por conta que funciona bem, relativamente funciona bem. E hoje em dia, com nossos computadores, que eles, bom, são mais ou menos bons, né? Um Core i7, um Core i5, 8 de RAM, eles conseguem ser muito bons para ser utilizados aqueles algoritmos bioinspirados. Tá, continuando aqui, então, vamos apresentar o que é os algoritmos bioinspirados. Basicamente, são algoritmos que são baseados na natureza, né? Então, temos vários algoritmos bem inspirados, como podem ser das abelhas, das formigas, genéticos, gravitacionais, né? Baseado em enxame de animais, né? Então, são vários e cada dia tem mais algoritmos bem inspirados para testar, né? Já tem um monte, né? Hoje em dia, né? Temos vários, sendo dos morcegos, tem das baleias, etc, etc, etc.
Neste curso é interessante que a gente vai ter uma ampla gama de algoritmos para testar, mas aqui para tipo, poupar um pouco de tempo, somente vou explicar três algoritmos muito clássicos. O primeiro deles, que é a otimização por enxamento de partículas, que foi proposto por Kennedy e Eberhard na década dos 90, né? Já bastante tempo, e que é baseado na observação do comportamento social de pássaros e outros animais em busca de alimento, né? Como eles se movimentam assim em enxame, né? Então, basicamente, o que faz a otimização por enxamento de partículas, como vocês podem olhar aqui nessa animação, é, primeiramente, no primeiro momento, se espalharem por todo o espaço de busca, né? Que neste caso seria desde -2 até 2 no eixo x, e desde -2 a 2 no eixo y, se espalham por tudo isso e vão procurando o valor mínimo da função. Que neste caso, como uma função esfera, né, é muito fácil, o valor mínimo fica quando x é igual a 0 e y é igual a 0. Então, o resultado de nossa função também seria igual a 0. Beleza? Além disso, também temos a otimização de formigas, né, que é baseado na colônia de formigas, né, como elas criam os caminhos, e foi proposto por Dorigo lá na década dos 90, né, também, muito clássico, né, igual que o PSO, e basicamente esse algoritmo serve muito bom para a procura do caminho ótimo, né? Então, por exemplo, vocês imaginem um robô que precisa de um ponto A a um ponto B, onde vocês têm mapeado o cenário, né? Então, vocês conhecem onde ficam os obstáculos e onde fica o espaço livre, né? O algoritmo pode calcular qual seria o melhor trajeto para chegar no menor tempo possível de um ponto A a um ponto B. Muito legal este algoritmo por conta disso, serve muito bom para planejamento de trajetórias. Seguidamente, temos os algoritmos bioinspirados na evolução, né? E basicamente temos aqui o DE, que é de evolução diferencial, e que foi um algoritmo proposto em 1997, que é baseado na evolução dessa espécie, né? Naquela teoria do Darwin, né? Então, basicamente, esse algoritmo tenta melhorar, eh, eh, como se diz, os genes, né? Da população, né? E aquela melhora de genes é basicamente em tentar chegar no ponto ótimo da função. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo muito legal, que é onde temos três pessoas, né? Ou três partículas, né? Três agentes, né? E o que a gente quer é fazer ou obter um agente melhor. Então, para isso, a gente meio que misturamos, né, os, os genes, né, de X1, de X2 e X3, né, ou subtraímos, né, adicionamos isso no X1 e vamos obter um resultado que vai ser melhor, porque vai chegar ao ponto mais ótimo de nossa função, né, que neste caso seria aqui na metade, né. É bem interessante, mas este algoritmo de evolução diferencial tem um problema de que avalia duas vezes a função objetivo. Então, quando a gente tem funções objetivos que demoram muito tempo em ser avaliadas, né? 5 minutos, 10 minutos, o algoritmo demora o dobro, né? Em comparação com o PSO, que avalia uma vez. Então, este algoritmo tem esse problema de avaliar mais vezes a função objetivo. Tá? Aqui de maneira mais de informação mesmo, mas também que são no curso, né? A gente também vai ter os algoritmos MFO, que é Mode Flame Optimization, que é das mariposas. Também vamos utilizar ele, ou podemos utilizar ele na nossa ferramenta. E também vamos ter o dos Grasshoppers, né? Que também podemos utilizá-la, mas são somente de informação. Temos um monte de algoritmos que isso vão ser explicados no vídeo do PCO, que vamos aprofundar um pouco no PCO, mas vamos também apresentar um pouco os outros algoritmos bem inspirados que temos à nossa disposição. Beleza? Então, aplicações como curso é correlato para desenho para sintonização de controladores PID, né, de controladores ótimos. Então, vamos utilizar eles, os algoritmos bem inspirados, para sintonizar controladores PID.
onde as variáveis de decisão vão ser KP, K e KD, e nossa função objetivo vai ser baseada no overshooting, settling time e erro em estado estacionário. Por quê? Porque se a gente brinca, né, com as constantes KP, K e KD, a gente vai ter um tempo de assentamento diferente, um overshoot diferente e um erro em estado estacionário diferente. E a ideia é que a mistura dos três seja o mínimo possível baseado nas nossas variáveis de decisão, que seriam KP, K e KD, né? Então, como visto aqui nesta animação, dependendo de nossas constantes KP, K e KD, assim mesmo vamos ter diferentes curvas de resposta. Se somente utilizamos KP, a gente vê que tem uma oscilação grande, né? Já com KI a gente melhora o erro no estado estacionário e com KD a gente minimiza o overshoot, né? Então a mistura das três e a boa otimização delas gera que nosso controlador PID seja o mais ótimo possível. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta, podem colocar ali nos comentários. Lembrar de fazer as provas e encaminhar ao e-mail ali disponibilizado. E sem mais, até o próximo vídeo. Obrigado.